Começa agora o programa Diário da Região Repórter. Apresentação, produção e edição, Carlos Campos. Técnica, Alan Júnior. Direção-geral, Márcio Sanazar. Fala pessoal, bem-vindo ao Diário da Região Repórter. Hoje eu estou em desvantagem aqui, né? É 2 contra 1. Eu tô com os oficiais, né, do 14º Batalhão, o Major Eduardo Mosna Xavier, subcomandante, e o Major Oliveira, coordenador operacional. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao comando do Tenente Coronel Queida, que cedeu, né, esses policiais aí para estar falando um pouco do trabalho da Polícia Militar em Osasco. Sejam muito bem-vindos à equipe Diário da Região. Obrigado, primeiramente, boa tarde a todos, né? É um prazer, uma satisfação estar participando do programa aqui, né? Uma honra pra gente. Boa tarde a todos, Major Mosna, uma grata satisfação estar com o Major Oliveira aqui, nesse programa de grande repercussão na cidade de Osasco, falando um pouquinho de segurança pública. Muito bom. O Tenente Coronel Queida foi o primeiro entrevistado, né, da nossa equipe e iniciou esse projeto de Diário da Região Repórter, então existe uma amizade, né, e a gente continua aí com esse projeto e vamos falar de segurança pública. Claro que não devemos esquecer, né, teve um falecimento aí de um policial em serviço e eu queria que vocês falassem um pouco, né, do que aconteceu, porque existe muita fake news, muita gente falando de histórias aí, e eu acho que seria legal vocês falarem um pouco sobre, em primeiro lugar, né, desejar os pêsames à família, né, as condolências até a corporação que perdeu um membro. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, o Soldado Reis, ele trabalhava no 1º Batalhão de Choque, o Batalhão Tobias de Aguiar. É um policial militar que não tem tanto tempo de serviço, né? Quando ele faleceu, ele tinha apenas 5 anos, contando o período de formação. E ele participava, junto com o efetivo da Rota e alguns batalhões de choque, numa operação já que durava algumas semanas na Baixada Santista. E na madrugada da sexta-feira ele acabou sendo vitimado com alguns disparos de arma de fogo que vieram a ceifar a vida dele. Né? Criou uma grande comoção, tanto dentro quanto fora da Polícia Militar, o episódio, já que ele é integrante de um dos batalhões de elite da Polícia Militar. Né? Batalhões de elite esse que são utilizados realmente para o enfrentamento direto do crime organizado. Muitos dos senhores e senhoras que estão nos acompanhando aqui viram as imagens na televisão. Nós tivemos na sexta-feira à tarde o féretro, né, e o sepultamento dele no mausoléu da Polícia Militar. Tivemos a presença de mais de 1.000 policiais militares ali no velório, né? Mais de 300, 400 viaturas acompanhando, né? Então gerou uma comoção muito grande. Em virtude disso, o nosso secretário de Segurança e o nosso comandante-geral desencadearam a Operação Escudo, justamente para recrudescer esse combate ao crime organizado da Baixada Santista. Né? Sabidamente, já há algumas décadas, a Baixada Santista ela vem sofrendo esse problema com o crime organizado, especificamente com o tráfico de drogas, e num posicionamento tomado pelo secretário de Segurança e o nosso comandante-geral, desencadeou essa operação que passou a se chamar, com o falecimento do Soldado Reis, Operação Escudo. Né? A gente tem muitas divulgação de óbitos de criminosos, mas eu acho que vale a pena nós aproveitarmos o canal, né, Oliveira, para divulgar o que a Polícia Militar está fazendo de efetivo com a Operação Escudo. Nós temos quase 4 dezenas de criminosos vinculados ao principal partido criminoso aqui do estado de São Paulo, presos, muitos deles envolvidos com tráfico internacional de entorpecentes, quadrilhas de crime organizado, e essa ação forte ela está desarticulando o crime organizado na Baixada Santista. E a Baixada Santista é um dos principais pontos de entrada de drogas, não apenas no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Então está sendo uma ação contundente, forte e bem posicionada de enfrentamento. Nós temos... Osasco tem participado dessa ação, especificamente o CPA M8, o nosso comando regional, no qual Osasco e mais 14 municípios fazem parte. Nós estamos com o 5º BAEP, né, com um efetivo quase que completo do 5º BAEP, reforçando a Operação Escudo.
Inclusive, anteontem, com a presença do comandante do CPA M8, do Coronel Fábio, foi localizado 20 quilos de entorpecente por efetivo do 5º BAEP. Né? Tem uma notícia que teve uma repercussão grande aqui na região. Então, Osasco tem participado também decisivamente dessa Operação Escudo. Para fechar, quanto ao soldado Reis, né, realmente uma fatalidade, um policial com menos de 30 anos de idade, como eu falei, menos de 5 anos de serviço na instituição, acabou deixando a esposa e um filho de 2 anos, o que muito nos lamenta e nos entristece. É verdade. Eu decidi fazer essa abertura e dar esse espaço, até porque eu acho que é necessário que seja demonstrado aí o valor do policial, né? E ninguém está aqui falando de morte de ninguém, mas essa operação gera confronto e acaba acontecendo essas fatalidades aí, não só, né, essa do policial e, consequentemente, do pessoal que está aí na criminalidade, né? Eu acho que o que a gente tem que deixar registrado, né, é que o policial militar, ele é um pai de família acima de tudo, um cidadão de bem. Exatamente. Que ele, em algum momento da vida dele, ele escolheu servir a sociedade, né? E o nosso juramento é ainda com o sacrifício da própria vida. Da própria vida. Infelizmente, foi o caso do soldado Reis, que acabou sendo vitimado. Mas o que a sociedade precisa perceber é que toda vez que um policial militar morre, uma parte de bem da sociedade acaba morrendo junto. Morre junto. Né? Então a gente tem que deixar externalizado isso, que os confrontos, eles acontecem em decorrência de uma ação mais rigorosa nessas regiões. E se faz muito alarde em cima disso, né? E até mesmo o crime organizado, ele não gosta de ser incomodado. E a Polícia Militar está atuando efetivamente com operações. Inclusive, nós tivemos uma operação de grande significativa aqui na região de Osasco, né? Na quinta-feira. Nós vamos falar sobre isso e eu nem apresentei direito vocês, né? Sim. Mas eu quis fazer essa introdução antecipando para mostrar o valor e a importância, né, do trabalho desse policial militar. Se me permite, até uma consideração muito importante que o Major Oliveira falou a respeito desse tipo de confronto. Correto. São situações que não são desejadas pela Polícia Militar. Isso gera um problema que não é apenas da imagem da instituição, mas ele acaba refletindo, né, Oliveira, na própria carreira do policial militar. De imediato ele é afastado das suas atividades, ele é investigado, a sua ação é investigada. Como bem falou o Major Oliveira, ele é um pai de família, ele é um filho que eventualmente ele se afasta das suas atividades e tem que passar às vezes meses ou até anos respondendo por um processo muitas vezes administrativo, é triste. Administrativo e às vezes judicial. Deixando de fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele ama, aquilo que ele jurou com o sacrifício da própria vida defender, e a família sentido junto com ele, né? Nós somos integrantes da família, nós somos mais do que tudo cidadãos paulistas, né? Nós viemos da sociedade também. Então nós temos filhos, nós temos pais, nós temos família. Então o confronto por conta dessa situação é o último recurso e ele não é desejado. Mas, como bem falou o governador e o secretário, se ele acontecer, nós vamos atuar para proteger a sociedade e para proteger a própria Polícia Militar. Ele não é desejado, mas se acontecer, nós também não vamos ficar imunes a uma atuação legal e legítima para proteger a sociedade. A sociedade não pode ficar à mercê do crime organizado. Não pode. Nós não podemos deixar delegar a autoridade, né, que é originária do Estado, para um poder paralelo. É esperado da Polícia Militar que seja em muitos atuante, lugares aí, não só do Brasil, mas do mundo, né? Se a gente pegar a América Latina, aí muitos países estão sucumbindo ao narcotráfico. Verdade. Então, o caso de São Paulo em especial, com o posicionamento do nosso secretário e do governador, a Polícia Militar ela está atuando com energia necessária para que se restabeleça a ordem no nosso estado. Eu fico feliz, falo em nome da sociedade, do cidadão de bem, né, que faço parte desse grupo, e que continue assim, né? Que a Polícia Militar continue atuando e trabalhando para prezar pela nossa segurança. E da sua própria, né? Sim. Da própria segurança da polícia, que eu acho que é necessário. Agora vamos às apresentações, né? Vamos entrar assim na nossa entrevista em si. E eu
mais uma vez, meus pêsames à família aí do soldado e que Deus abençoe e console o coração de vocês. Major Eduardo Mosna Xavier. Não posso falar o currículo dele, né, Major Oliveira? Não vou ficar a tarde Porque inteira eu vou aqui ficar falando. a tarde toda. O Márcio me mandou uma pouco de carta para isso excesso. que é receita de bolo. Um negócio enorme. Eu falei, Major, fala um pouquinho da sua carreira pra gente. Bom, eu sou o Major Mosna, né? O nome completo é Eduardo Mosna Xavier, nome de guerra Major Mosna. Sou da turma do Major Oliveira, que tenho a honra de poder estar trabalhando agora. Somos aspirantes 2001, né? Formados na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Entramos em 1998, a segunda turma da FUVEST, Segunda turma. né? Enquanto nós tivemos o processo de ingresso pela Fundação Pro Vestibular do Estado de São Paulo, né? 4 anos de academia. Eu tive a honra de trabalhar por 10 anos no 3º Batalhão de Choque, que é, assim como o 1º Batalhão de Choque, a Rota é um batalhão especializado. Nesse batalhão, eu fiquei especificamente em atividades operacionais no Comando de Operações Especiais, no COI, nas companhias de controle de distúrbio civil e também na escolta de presos. E aí depois que eu fiquei esses 10 anos no 3º de Choque, eu tive 10 anos que eu fiz um verdadeiro périplo, uma peregrinação na Polícia Militar. Então eu tive a oportunidade de conhecer distintas unidades de natureza estratégica, como por exemplo a Casa Militar, a Assessoria de Polícia Militar do Tribunal de Justiça e da Secretaria de Segurança Pública. Tive a oportunidade, às vezes, de observar a Polícia Militar de fora. Fiquei 2 anos como assessor de segurança escolar na Secretaria da Educação. Passei pelas unidades escola da Polícia Militar, então Academia do Barro Branco, passei pela Escola de Soldados e Escola de Sargentos. Então eu tive uma carreira nos outros 10 anos dela, onde eu pude passar por vários locais e agregar uma experiência que tem sido muito importante para mim, principalmente agora recém-apresentado no 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que é que cuida da cidade de Osasco. Legal. E agora o Major Oliveira, né? Major Oliveira, operacionalzão. Bom, Fala um pouquinho da sua carreira aí, Major. minha carreira não foi tão, Não foi tão... tão galáctica que nem a da Mosna, mas... Bom, eu me formei, né? A gente já se conhece já da época de academia. O Mosna sempre foi um grande parceiro, um grande colega. Foi uma grata surpresa e satisfação de estar recebendo o Mosna no 14º Batalhão, né? É bom rever os amigos. né? Revendo os amigos e trabalhando junto. Trabalhando né? junto, é importante. Pelo bem comum aqui de Osasco. Isso que eu acho que é o mais importante. A gente tem as ideias afinadas, né? A gente tem mesmos objetivos, praticamente trabalhar pelo batalhão e indiretamente pela cidade de Osasco. Mosna, ele sempre foi... ele sempre despontou na nossa turma, né? Como os primeiros colocados da turma, né? Sempre procurou e é merecedor disso, né? De ser reconhecido até pela própria turma como um futuro comandante geral aí, que a gente brinca. É o comandante geral da nossa turma, né? Exagero de quem é amigo e irmão. E a gente costuma brincar entre a turma, né? Porque ele é diferenciado, né? Ele é uma pessoa comprometida, profissional ao extremo, um grande amigo. E falando um pouco de mim, né? Porque eu ia falar agora, falar Oliveira, mas é pra falar de você, Oliveira. Mas a gente, como estava trabalhando, ficamos muito tempo afastado, fazia muito tempo que eu não vi o Mosna. E com a chegada dele, eu como estava na função de subcomandante, passei a parte operacional, que é a parte que eu gosto de trabalhar, né? Correto. E deixei a parte administrativa para ele aí. E na parte operacional, quando eu me formei na academia, nós nos formamos e fomos em 5 aspirantes para o 1º Batalhão Metropolitano, né, no CPC. Trabalhamos lá por cerca de 4 anos, até sair minha movimentação para o interior, porque eu sou de Sorocaba, né, nascido na cidade do interior. Retornei para minha cidade, trabalhei lá por boa parte da minha carreira. E depois fui trabalhar numa cidade vizinha também, como na parte operacional, todos os batalhões operacionais. Depois, com a chegada da promoção, praticamente, fui movimentado para o 14º Batalhão. E faz praticamente 1 ano que eu estou desenvolvendo as funções aqui na região de Osasco. Operacional. Né? Com muita alegria. Que bom. Né? Foi uma grata surpresa, como eu falei para vocês antes, né? Osasco é uma cidade pujante, né? Que vem se destacando aí no cenário nacional. É uma cidade que atrai bastante investimento,
é uma cidade de interesse no estado e é uma cidade de referência. E ela não pode deixar de ser cuidada com carinho aí na questão da segurança. Correto. Legal, isso é muito importante. Bom, a gente está aqui com os 2 majores, né, que estão comandando, né, ali auxiliando no comando do 14º Batalhão, de setores distintos, né? Então, vamos tratar com os 2, né, de uma maneira bem didática, né, se é que a gente pode falar assim, sobre as operações na cidade. Então, o Major Oliveira é o policial operacional, é o que tá na rua com a tropa e a tropa vai agir e vai fazer acontecer o trabalho da polícia, né? Sim. Como é feito esse planejamento operacional? Bom, a gente costuma falar que é o boot on the floor, né? É o pé no chão, né? O pé no barro. Sim. Pé no barro. Para você planejar, você tem que acompanhar, né? A ordem que você emite é a ordem que você vai apurar lá na ponta da linha, né? Como se o policial está desempenhando ou desenvolvendo aquilo que foi planejado dentro do batalhão. Correto. Então, essa é a minha parte. É fazer as operações acontecerem dos locais que elas devem ser feitas, realizadas, nos horários necessários, onde o crime está ocorrendo. Então, existe todo um trabalho de bastidor para a gente colocar uma viatura operando na rua, né? Muitas vezes o cidadão ele entende que ele vai ligar o 90 e vai brotar uma viatura do chão com 2 policiais para resolver aquele problema. Então, existe todo um trabalho logístico, um trabalho administrativo para que aquele policial chegue com a viatura realmente equipado, em condições de atender, treinado, capacitado para atender aquela demanda que está surgindo naquele momento. Então, todo esse trabalho de bastidor, né, a gente trabalha em conjunto, a gente participa também, mas o maior foco nosso é fazer as operações acontecerem no teatro das operações. Correto. E o Major Mosna é quem organiza, não, é quem provê toda Na logística. verdade, o meu trabalho é fornecer aquilo que o Oliveira precisa. Que ele precisa para cumprir para aquela poder situação. trabalhar de maneira operacional. Então, toda a parte de gestão de efetivo e de recursos tecnológicos, logísticos, acabam passando por mim, para que o Oliveira ele consiga coordenar, né? E a função dele é coordenador operacional, passa tudo por ele. O posicionamento das viaturas, o tipo de ação policial, né? Se vai ser uma ação, uma missão, uma operação, a magnitude dessa operação, o tempo de duração, como o Oliveira bem ponderou, né? É um jogo que você trabalha com muitos números, né? Os seres humanos, eles são imprevisíveis por natureza, né? Como ele bem falou, nós estamos num município que tem o 2º PIB do estado, né? O dinheiro, o recurso financeiro atrai a criminalidade. Atrai. Nós estamos cercados por rodovias importantes, ou seja, vias de fuga interessantes. Então, isso deixa o trabalho do Major Oliveira e de toda a área operacional complexa. E para isso, nós precisamos de recursos, né? A cidade de Osasco ela tem hoje 5 companhias, né? Toda a região de Osasco é dividida em 5 companhias territoriais, que é quem executam a atividade de policiamento ostensivo e as outras atividades de natureza comunitária, né? Que nós chamamos de atividades operacionais diversas, e uma companhia de força tática. E todo o posicionamento logístico de efetivo acaba passando por mim, né? Então eu trabalho para que o Major Oliveira trabalhe bem. Trabalhar bem e estar equipado para isso, né? Sim, porque os recursos não são infinitos. Infinitos, né? Tem Nós limites, né? Como eu falei, o cobertor é curto. É né? O curto. frio intenso e o cobertor é curto. Então a gente precisa otimizar aquilo que a gente tem em mãos, tanto os recursos materiais e humanos, e de uma forma estratégica a gente consiga atender às necessidades que vão surgindo aí nessa demanda na parte de segurança pública. Nós contamos com o apoio das forças policiais aqui em Osasco também, né? Nós temos o apoio da Guarda Municipal, um importante apoio. Tem nos ajudado bastante em algumas situações, né? Em operações conjuntas que a gente realiza. A Polícia Civil também nos apoia bastante aqui no município, né? Temos uma interação muito interessante aqui. É um município que agrega bastante essa união das forças. Eu praticamente transitei por várias unidades aí
o município de Osasco é um diferencial, né? Nessa parte de ações conjuntas. É um foco do nosso comandante, o Coronel Queida, né? É uma das políticas dele, fazer essa interação e chamar os órgãos, né, de segurança para participar juntamente com a Polícia Militar, né? Tanto no planejamento quanto na execução. Nós temos infinitas demandas no município, né? Temos vários problemas de ordem operacional com relação a eventos, né? Áreas de interesse, temos pontos sensíveis no município de Osasco que não podem ser descuidados. Então a gente tem que saber estudar uma fórmula para a gente poder distribuir esse efetivo, essas viaturas, de uma maneira que atenda à necessidade do cidadão osasquense. Eu participei de algumas operações, né, na área lá do 1º de Maio. Que companhia é aquela perto do PS lá do Jardim de Abril? Segunda companhia. Segunda companhia. E eu me lembro que no final de semana, domingo, né, que o efetivo lá não é tão grande, algumas situações a gente se unia, né, para unir forças e sempre foi maravilhoso, a gente adorava. Eu acho que é importante essa consideração, né, de em algumas circunstâncias a gente não ter a percepção que o efetivo é grande. Na verdade, o nosso efetivo, como bem falou o Major Oliveira, ele é finito, né, e nós atuamos por prioridades. Então, no trabalho dele, há um estabelecimento de locais e horários onde realmente o policiamento ele se faz presente numa necessidade maior do que outros. Por isso que esse trabalho em parceria, que o Coronel Queida estimula há muitos anos, e agora tem o Major Oliveira também para poder estimular, ele é importante, né? Porque a ação de presença é uma ação inibitória. Então, quando a Polícia Militar está presente, mas também quando a Guarda está presente e outras forças que têm atividade de polícia na sua característica, né, no seu sangue, como a própria Polícia Civil, fiscalização de trânsito e outros, isso ajuda a garantir a segurança. Por isso que essa ação de presença, a participação de outros atores daqui da comunidade de Osasco, acaba sendo fundamental. Mas tenham sempre essa percepção da polícia militar. Né? Em determinadas circunstâncias, às vezes a falta de viatura não significa ausência de presença. Significa que nesse jogo de posicionamento no terreno para garantir a segurança, tem outros locais que têm uma prioridade maior dessa presença da nossa unidade de serviço, da nossa viatura, para garantir a segurança do cidadão aqui de Osasco. Pode ser observado que em alguns locais realmente é mais frequente, né? Eu percebo que eu ando pela cidade, né? Então, em alguns lugares eu olho e falo, poxa, direto tem viatura por aqui, né? Ou seja, tanto da Guarda Civil como da Polícia Militar. Então é porque é os pontos São pontos de interesse, né? De interesse que já existe ali a frequência de crime e a necessidade de um patrulhamento mais incisivo no local, né? Porque o criminoso, ele costuma buscar facilidades, né? E oportunidades para agir. Então a gente precisa ficar observando qual é a dinâmica do crime, né? Nós fazemos as reuniões, como o Major Mosna falou. Nós temos 5 companhias, né? 6 com a Força Tática. São 6 capitães engajados aí no policiamento. Ô Major, não conta o segredo não, tá? Só fala por cima aí o negócio. Que tem que ficar tudo em segredo, não é verdade? São 5 capitães que estão engajados, né? Diuturnamente aí, excelentes profissionais que a gente tem à disposição aí do batalhão. E eles fazem essa observação, nós fazemos a reunião em cima desses estudos e sugestões trazidas pelos capitães, comandante de companhia. Nós fazemos as deliberações do remanejamento ou da alocação desse recurso que a gente tem. Então, a gente faz o direcionamento do policiamento para atender às necessidades de cada região. Mais ou menos a dinâmica do nosso trabalho é essa. E essas informações vêm de todo lugar, né? O pessoal do Consegue também, vocês participam do Consegue. Esse é outro ponto, né? A sociedade nos alimenta com bastante informação. Que é necessário, porque às vezes o cara está reclamando que estão cometendo crime na rua dele, onde ele mora e tal, e ele não dá informação. Né? O Queida até falou, o capitão Queida falou sobre isso, tenente coronel, falou sobre isso, falou, muita gente não faz BO, né? E aí a gente tem que ter ferramenta, tem que ter material para a gente saber onde é que o crime está atuando. A informação, ela é um insumo essencial em qualquer profissão, mas na segurança pública ela é fundamental. É básico. Mas não basta a informação. É até importante a gente aproveitar o canal. Informação, né? Com qualidade. Né? Exatamente.
as características serem bem colocadas, você usar primeiramente os canais oficiais, que são canais de credibilidade. Então, 190 hoje é um canal de credibilidade. É o Copom que atende aqui o município de Osasco, 14º, ele está centralizado no nosso Copom Central. Existe uma árvore decisória para que seja despachada uma viatura. Então, a viatura, ela atendendo as prioridades, ela sai em tempo real, com GPS, com controle de localização. Então, é extremamente técnico e é um canal oficial, há um registro oficial. Por isso que a gente concita a transmissão de informação com qualidade via canal oficial. Mas existem outros meios extraoficiais que também são importantes, desde que ocorra, como o Major Oliveira falou, a informação ela sai com qualidade. Então, como foi falado, as reuniões do CONSEG, as atividades de policiamento propriamente ditas, os canais de comunicação social. Então, o 14º Batalhão tem um Instagram e algumas vezes ali, por eu estar junto com o gerenciamento, a gente recebe algumas informações, mas essa informação ela precisa vir com qualidade para que a gente direcione os recursos que já foi falado várias vezes, né? São limitados, né, Oliveira? Para nós não demandarmos uma unidade de serviço de forma desnecessária, né? Às vezes para cumprir um objeto de informação que não seja verossímil, que não seja factível. E continua ainda esse negócio de trote ou acabou essa história? Hoje, ligação falsa tal. Se Oliveira Apesar, permitir, o senhor tá lá na. Se Oliveira permitir, né? Até porque eu tenho essa informação. Porque eu não sei a quantidade disso aí. Atualizada. Hoje, o Copom ele recebe diariamente cerca de 50 mil ligações dia. 50 mil ligações dia. Dessas 50 mil ligações que eles recebem, 80% delas gera despacho de ocorrência. Correto. O que é esse despacho de ocorrência? Ou uma unidade de serviço presta o atendimento, ou uma outra unidade não policial presta o atendimento, né? No caso de um SAMU, por exemplo. Exato. Ele está ligando 190 porque ele não lembra que é o SAMU que atende o acidente. A queda de poste, de energia elétrica. É o 90. 80% gera. É o principal canal de comunicação do cidadão com o Estado hoje é o número 190. Mas desses 20%, né, que são praticamente 10 mil ligações dia, de 5 a 8 mil são trotes. De 5 a 8 mil ligações diárias são trotes. Continua então essa história. Mais continua. Isso né? aumenta no período de férias escolar, né? Muito. Aí piora. Casa, dobra. Aí esse número dobra. Dobra. E qual que é o problema? Né? Além da pessoa cometer um ato que logo vai ser colocado como contravenção penal, nós vamos ter uma lei que está em trânsito pela Assembleia Legislativa que vai transformar esse ato aqui no Estado de São Paulo como contravenção penal. Ele ocupa a linha fica ocupada, isso gera o atendimento de quem realmente está precisando de socorro, deixa de conseguir o contato. Aquele Exatamente. que está realmente numa necessidade emergencial, ele deixa de ser atendido porque uma pessoa está idiota qualquer, né? Brincando eu posso falar isso, né? Idiota qualquer. Com o serviço. Né? Tá incomodando lá a polícia militar que tem mais o que fazer. Sim. Então a gente aproveita a audiência do programa para realmente concitar, né? O número 190 não é um número para brincadeira, né? O número 190 e o número 193 do bombeiro, né? São números que salvam vidas. E isso tem que ser sempre levado em consideração quando vai digitar esses 3 números aí no aparelho celular ou no telefone fixo. Legal. Major Oliveira, como é feita a análise da área de atuação da Polícia Militar? Como é feita essa análise? O senhor vai no local? Tem alguém designado para isso? O que a gente leva bastante em consideração são os números dos nossos indicadores. Essa né? é a informação que vem lá Sim. daquele... ele falou alguma coisa sobre isso. Vem da Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Da Segurança CAP. Tá, Pública. isso eu entendo e ele até falou já sobre isso. Mas eu queria saber efetivamente, porque ele falou de uma coisa que aparece tal, que vem para ele e diz que ali tem crime. Mas aí, recebeu a informação do crime. Qual é o seu posicionamento Nós vamos quanto a isso? verificar a situação, os horários, né? Qual é a dinâmica Do crime naquele crime local. está adotando no local. Se existe algum fator que potencializa ou facilita o Facilita pro trabalho do criminoso. Você vai criar barreiras ali para... Vamos criar artifícios para que impeça ou iniba a participação desse criminoso naquela localidade. Né? O interesse nosso é, primeiro momento, prender o infrator. Correto.
num segundo momento, que ele deixe de cometer o crime. Né? Que ele perca a vontade de roubar naquele momento. Porque ele vai perceber que não vai dar muito certo o que ele está pensando em fazer. Apesar de que eu vi um vídeo, me mandaram, aí mandam muita coisa. E foi uma situação, acho que vocês devem ter recebido também, da Polícia Civil. E eu acho que eram, se eu não me engano, 3 ou 4 indivíduos na frente de um comércio. E a viatura do Garra parou do outro lado da rua. E aí os policiais saíram da viatura com arma em punho, né? E ali abordando, tal, aqueles caras. E um dos indivíduos tava com a arma na cintura, o cara de frente pro policial. Quer dizer, o senhor tá abordando lá, os indivíduos já percebeu que aquilo ali era um assalto, que eles estavam assaltando o comércio. O cara com a arma na cintura começou a fazer gesto, sacou a arma e para atirar nos policiais. Inclusive, efetuou até disparo. E foi alvejado. E quando eu vi aquela cena, por ter trabalhado muito tempo na rua, operacional, eu fiquei um pouco assustado com aquilo. E eu vou te dizer por quê. O infrator lá, o marginal, ele não mediu consequências de sacar a arma dele, mesmo sendo já rendido, vamos colocar assim, e atirar contra os policiais civis. Eu fiquei abismado com aquilo. Porque você não espera esse tipo de reação, concorda? Depois que você chegou, abordou, acabou. O cara pode estar armado o que for, ele não vai se mexer. Pois o cara reagiu dessa maneira. E podia ter matado um dos policiais, é lógico. Eu fiquei assustado, dei graças a Deus por estar aposentado, né? Mas eu imagino o que é isso no dia a dia lá. Você, com seu pessoal, com os policiais. Quanto isso é sério. Sim. A população comum não tem ideia do que isso. Nós temos percebido aí que a criminalidade ela está se tornando cada vez mais violenta, né? Exatamente. Principalmente os jovens que estão envolvidos com o crime, né? A gente percebe que existe aí um certo teor de violência nos crimes praticados, né? Principalmente os contra a vida, né? Que é os homicídios e a forma com que o criminoso está atuando hoje é muito mais violenta do que tempos passados aí, né? A gente estava praticamente 25 anos na corporação e a gente percebe essa diferença. Em tempos atrás não era essa violência, né, essa Major? diferença. Na verdade, esse recrudescimento do crime É uma organizado, cultura, né, que está sendo criada dentro dessa juventude, principalmente. Exato, né? E a juventude, por natureza, ela acaba sendo mais inconsequente, né? E cada ano que passa, além do crime estar mais violento, abaixa de maneira significativa a faixa etária do criminoso, né? Se você pegar dados aí de prisões, a faixa média do criminoso está sempre numa idade menor, né? E o jovem, por esse ímpeto, ele acaba desafiando o sistema, desafiando a autoridade e colocando a vida dele em risco, a vida dos policiais em risco e a vida, às vezes, da própria sociedade. Cabe citar o episódio, né, Oliveira, que a gente teve recentemente lá em São Paulo, nas eleições do segundo turno, que nós tivemos 2 policiais militares vitimados com disparo de arma de fogo durante a Operação Eleição, né? Na Operação Eleição? Na Operação Eleição. Nossa. E um desses criminosos foi preso, ele tinha 19 anos, né? Quando ele foi interrogado, ele não sabia o que ele estava falando. Ele queria simplesmente se mostrar para o crime organizado e tomou uma ação resolveu inconsequente, atirar contra os policiais. Provar que ele tinha uma certa violência, né? Os atos dele eram violentos para provar para o crime, né? A prova dele, ele queria demonstrar para o crime que ele queria usar a polícia militar que ele tinha como condições de atentar contra eu vou atirar num agente do policial e vou ser Contra agora um agente criminoso Estado. famoso. Você é o aqui. herói do crime. É uma ação que era para ele entrar para o crime organizado, Oliveira, mas de organizada não teve nada. Não teve porque organização. em menos de 2 horas ele foi preso, né? Então, essa circunstância, como bem falou o Major Oliveira, ela está sendo cada vez mais incisiva, né? O crime mais violento e criminosos mais jovens na sociedade. Ou seja, mais inconsequentes nesse sentido. Eu acho que a expectativa do criminoso, né? Ele acha que a polícia, tanto faz, militar, civil, guarda civil, o policial, o agente público, é uma pessoa que não vai reagir contra ele. Eu acho que ele tem essa ilusão, né? Que ele vai agir vai atacar um agente público e vai ficar por isso. Sim. O desrespeito dele já começa dentro da própria casa, né? Com a família, né? A partir do momento que ele optou
pela vida do crime, ele deixou de respeitar, principalmente os pais, né? E a família que ele tem. A partir desse momento, não respeitando, que é o pilar de origem, que é a pai, família, a mãe, a família, né? ele se torna alguém que potencialmente aí não vai respeitar mais. Não vê autoridade. Não né? vê autoridade, nem as regras da nossa a sociedade e acaba se tornando aí cada vez mais violento. Ele consegue o êxito em uma ação e ele vai angariando a fama dentro do meio criminoso e acaba se tornando cada vez mais potencial aí nas suas ações. Então parece que ele não tem medo das consequências, né? E se sente... Então, eu imaginei, esse cara, o que ele tá achando que ele tá no GTA, numa coisa que não é desse mundo, eu não sei. Esse é um grande problema também com a juventude, né, Oliveira? Essa inconsequência é em virtude do mundo... Mais água aí pro senhor, a sensação da mundo, impunidade, né? Do mundo virtual, né? A confusão entre realidade e mundo virtual. Também tivemos um episódio nas trágico escolas. numa escola em Suzano há 3 anos atrás, né? Então, a participação da juventude no crime e essa inconsequência, ela vem trazendo danos graves e, como bem falou o Major Oliveira, né? Deixando a criminalidade mais jovem e mais inconsequente. Quando um jovem inconsequente pratica um crime, ele não sabe o resultado que aquilo vai gerar, o que vai acontecer se ele for preso. A dimensão do que vai acontecer. Né? Para ele, para a família dele, para situações que ele vai vivenciar depois, dentro do sistema prisional. Por mais que ele tente se reeducar, quando o jovem ele sai do sistema prisional, ele já não vai ter as mesmas oportunidades que ele tinha antes de entrar no sistema prisional. O tempo já passou. Então, talvez a principal vítima da prática delituosa seja o próprio criminoso. Exatamente. Porque, às vezes, ele vai entrar num caminho que, para a construção da vida dele, por ser jovem, não vai ter mais volta. Né? Então, ele vai perecer, a família vai perecer, infelizmente. Um exemplo é esse fato aí que nós iniciamos o programa falando do litoral, que é óbvio que esse indivíduo aí que efetuou o disparo contra os policiais não esperava que repercutisse dessa maneira. Talvez na cabeça dele eu sou lá o cara que matou o policial. Mas agora olha o que aconteceu lá. Com certeza o crime organizado já não está mais contente com o que está acontecendo, porque vocês estão resolvendo questões que já... de alguma maneira estava sendo vista de forma pontual e agora tomou conta de uma vez para acabar com tudo aquilo lá. Isso é importante, essa resposta que foi dada pela polícia, para mostrar não só porque atacou o policial, mas para mostrar que toda ação existe uma reação. Né? E nesse caso aí, superior ao que eles fizeram ali contra o agente policial. E uma reação sempre pautada, lógico. Como nós falamos no discurso inicial, né? Lógico. Sempre pautada na legalidade, na técnica e principalmente na proteção da sociedade. Né? O policial militar, quando ele entra em confronto, ele entra para proteger a vida do seu parceiro, a sua própria vida e a vida da sociedade. Por isso que ele entra em confronto. O episódio que você citou, dos próprios policiais civis nessa feira. Eles reagiram perante o criminoso, não apenas para proteger a vida deles, estavam num local público, numa feira. Quantas pessoas estavam transitando ali? Quantas pessoas poderiam ter suas vidas perdidas por conta de um ato inconsequente de um criminoso em inferioridade numérica, né? Como você citou, 5 contra 1. A chance dele de êxito em disparo com uma arma de fogo para atingir 5 policiais que são treinados para usar uma arma de fogo, ela é próxima do zero. Então, um criminoso, quando ele reage a uma situação dessa, demonstra total inconsequência. Eu acho que... Eu nem imagino o que pode passar na cabeça de um maluco desse para chegar nesse ponto. Legal. Falamos sobre o direcionamento operacional, né? E o posicionamento de viaturas. Né? Eu lembro que na entrevista do Tenente Coronel Queida, ele falou até sobre uma viatura lá na Transrogéria. Eu lembro que aquilo ali sempre foi um lugar crônico, né, de roubo de veículos. Sim. E ele falou também de efetivo paisano. Paisano não chama assim, né? Como chama? Reservado. Serviço reservado, fazendo um trabalho ali. E o senhor tem alguma coisa para falar? Não pode falar tudo, mas pode falar alguma coisa sobre isso? A gente pode apontar que as operações continuam, né? Principalmente nesses locais que... Não só lá, né? Tem outros locais, né? São locais que já é costumeiro... É crônico o negócio. Do crime acontecer. Por quê? É um local que é uma universidade, né? Que tem
uma frequência de pessoas muito grande, bolsões de estacionamento que atraem a criminalidade, e muitas vezes as pessoas, como você falou, dicas de segurança, né? A pessoa não tem nenhum sistema que iniba um furto do veículo e acaba deixando lá quase que com a chave no contato. O criminoso leva que é seu. Não é a culpa da vítima, mas nós estamos lá para inibir isso que esse fato aconteça. Mas nós, muitas vezes, devemos tomar algumas atitudes e ações que também dificultem essa facilidade que o criminoso tem de praticar esse furto ou o crime ali naquele lugar. Major, o senhor falando isso, né? Eu até comentei com vocês que eu já me sinto um paisano, né? Eu já não tenho mais tirocínio, né? Mas eu ando na rua, eu fico admirado. Olha, é constante, principalmente na área central aqui de Osasco, o pessoal mexendo no celular, assim, andando na rua. Eu não faço isso, eu não atendo celular na rua. Se eu for mexer em alguma coisa no celular, eu entro numa loja, vou lá pro fundo, falo, só vou atender uma ligação. Coisas básicas, né? Que eu, como, entre aspas, um paisano, tenho que me preocupar. Mas eu vejo a sociedade, sai na rua aí que você vai ver. Pessoal no ponto de ônibus lá com o celular, pessoal não andando na rua com o celular, né? E o cara não tem essa prevenção de evitar que arrombe o seu veículo lá. Põe um alarme, põe uma coisa, sei lá, que faça barulho, que alguém escute. E eu acho que isso daí tem que ser ensinado desde criança, sei lá, porque não sei como é que isso vai funcionar. São ações proativas, né? Que parte da própria pessoa tem que ter essa preocupação, né? E muitas vezes ela delega essa autoridade, né, essa responsabilidade para o poder público. Ou seja, alguém vai ter que ficar olhando o meu carro. Alguém vai ter que cuidar do meu bem. E a gente tem um policial para cada esquina, né? Não tem condição. Não tem condição. Nós, como nós falamos, nós temos o recurso limitado. As operações são feitas dependendo da pontualidade que ocorre o crime. Aonde acontece os BOs, que naquele momento a polícia vai estar presente, vai estar operando, né? Mas cabe também ao cidadão tomar algumas posturas, né, proativas aí com relação à sua própria segurança, né? O Major Mosna, o senhor percebeu isso? O senhor percebe isso daí também ou é só eu que percebo? Não. Esse descaso da população de ficar aí ostentando o celular que o rol do Márcio de R$9.000. O meu eu comprei ali sei lá. O criminoso organizado, ele busca facilidades, né? Ele coloca o crime como um trabalho dele. Ele sempre vai buscar praticar mais crimes para pessoas que permitam, da melhor maneira possível, aquela prática. Então ele vai procurar o lugar, a conduta, o horário, né? Então normalmente os picos de crimes que nós temos, não apenas em Osasco, mas em todo o estado de São Paulo e no Brasil, são os horários de deslocamento de pessoas. É o horário que pessoas estão indo para trabalhar e o horário que elas estão voltando do trabalho. Da manhã ou no retorno. Estatisticamente, de segunda a sexta-feira, são os períodos que nós temos proporcionalmente a maior quantidade de acionamentos para a polícia militar poder atuar. É o horário que o crime acontece. Será que é por isso que o teu amigo que só chega aqui meio-dia, ele quer evitar o horário? É uma boa desculpa. Pode ser uma boa desculpa de natureza. Quem é o nome dele? Não posso aqui mencionar o nome dele, mas alguém já deve imaginar. Você só chega meio-dia, o senhor inclusive viu. Acorda à tarde. Tal postura, né? O senhor viu também tal postura desse indivíduo? Mas eu acho que é muito, muito boa a lembrança do celular, né? O celular é um fenômeno recente, né? Há 5 anos atrás nós não imaginávamos que faríamos tantas operações, incluindo operações financeiras pelo celular. Então, o que era muito comum há alguns anos atrás, por exemplo, que era furto até de chave de veículo, roubo de carteira, hoje não acontece. Não rouba com mais a carteira. mesma quantidade. O furto e o roubo de celular, ele é majoritariamente mais elevado do que o que é de carteira e outros meios que eram comuns. Então, hoje o celular ele tem que ser levado não apenas como um equipamento de entretenimento, mas ele tem que ser levado em consideração como um valor financeiro. Na capital nós temos quadrilhas especializadas na área... Pix. Exatamente. Em Pix. Pix. Em 2 horas, aquele celular, produto de furto ou de roubo. O meu, com todas essas travas, eles vão destravar tudo. Em 2 horas a sua conta está limpa e você tem inclusive já dívidas feitas no seu nome. Faz em 2 empréstimo no horas. seu nome.
em 2 horas. E depois dessas 2 horas, tempo médio, segundo dados da SSP, a chance de você reencontrar esse aparelho é 0. Normalmente o aparelho que ele é vendido depois, né, e a gente até concita as pessoas, né, comprem equipamentos de procedência, né? Normalmente o equipamento celular que você compra que não é de procedência tem uma grande chance de estar vindo do crime organizado. Mas os equipamentos que têm a disponibilidade ou acesso aí a contas bancárias, né, ou até aplicativos para utilizar o Pix, normalmente eles são destruídos. Então a pessoa que teve seu celular furtado ou roubado, estatisticamente falando, obviamente, né? Em 2 horas, se esse equipamento não for encontrado, a chance de encontrá-lo tende a 0, né? Então, às vezes, a pessoa percebeu que o celular dela foi furtado há mais de 2 horas, a chance de reencontrá-lo é bem pequena. Então, esse cuidado com o equipamento celular, ele tem que ser exatamente igual ao cuidado que nós temos com carteira, Exatamente. que as mulheres normalmente têm utilizando a bolsa, de utilizar a bolsa na frente do corpo, normalmente nos horários final de ano, em época de festas, né, costuma sair alguns folhetos orientadores nessa questão aí, né, de bolsa, porque carteira. é um período que as pessoas ficam mais dispersas, né? Ela fica observando uma promoção, alguma coisa assim, naquele clima de Natal, Ano Novo, e acaba Deixa a bolsa em deixando cima do balcão a bolsa lá, de bobeira, né? vai bater papo. Eu acho que a analogia, né, Oliveira, do celular como se fosse o cartão ou o dinheiro é importante, né? A pessoa ela tá na fila e ela já para poder pagar uma conta e ela já puxa o celular dela para poder habilitar o aplicativo e o Pix. Quando a gente está na fila, há tempos atrás, a gente não puxa o cartão, a gente pega o cartão exatamente no horário que a gente vai pagar. na hora de chegar no nós balcão, vamos pegar no o balcão. dinheiro na hora que nós estamos no balcão. Correto. Então, acho que essa analogia, essa comparação do celular com o dinheiro ou com o cartão, ela é importante. Quando eu vou mexer no celular fora do ambiente controlado, né? Eu vou fazer exatamente igual quando eu vou mexer com o dinheiro ou com o cartão, né? Porque a atração do criminoso para o celular hoje é até maior do que o dinheiro e com o cartão na mão do cidadão. Eu ando em São Paulo, ali na região da Santa Efigênia, sempre vou ver equipamento que eu gosto, né? E tenho ido, né? Tá acontecendo lá o pessoal da Cracolândia, aí muita fake news, não vai para lá. Encontro filas de policiais, assim, naquela Santa Efigênia ali, eu ando numa boa. Só que o meu celular tocando, né? Normalmente eu vou com a bolsa de perna, que eu vou de moto, e ali o celular fica tocando. E aí os caras até, tá tocando seu celular. Eu sei, eu não atendo. Não atendo o celular na Eles rua. querem saber qual modelo que é o seu celular, né? Os caras da rua, ô senhor, tá tocando seu celular aí. Tá bom, obrigado. Os atrativos geralmente é aquelas marcas famosas. Não, né? o meu é... O que eles preferem. O Márcio aí. é R$9.000, o meu é... Acho que foi R$250. Mentira. Mas o meu celular é mais simples, pô. Mas mesmo assim, é meu e eu não quero que ninguém pegue ele. É o tijolão, mas tijolão. É o tijolão. O problema não é o aparelho, é o que o aparelho pode o que fazer. tem, o aparelho pode É, fornecer. Né? Exatamente, esse é o grande Você problema. pode ter um aparelho de R$250, mas sua conta tiver R$15.000 aí, é um negócio de interesse. Não, e mesmo que você não tenha o dinheiro, mas Porque você você tem vai um nome, movimentar. um nome limpo, com o CPF Com limpo, o seu CPF, o cara ele usa já- teu CPF e faz empréstimo de R$50.000 em bancos. Abre por aí. fácil, rapidinho. Pega pelo o dinheiro e aplicativo. desaparece. Mas é importante que isso daí seja falado. E você viu que o Major Oliveira tocou num ponto bem importante, porque a gente gosta de cobrar da segurança pública muitas vezes uma questão que eu sou obrigado a me preocupar eu posso ajudar em primeiramente. alguma parte Se o também. bem é meu, a minha obrigação é tentar fazer com que esse bem... se existem regiões da cidade, não só de Osasco, mas de São Paulo inteira, que o crime ataca, rouba carro, rouba moto, sei lá, evita o local, evita o horário. Né? Não custa nada. Mas o cara pode te assaltar durante o dia. Claro que pode. Né? Tem sempre um aí que tá fora da caixinha e quer fazer diferente. Mas se você pode evitar... Você minimiza muito mais o risco. Né? Exatamente. A gente tá até falando sobre motocicleta, né? O senhor tem uma moto de alta cilindrada, a minha é uma scooter, né? Uma scooter pequena, 400 cilindradas. E eu mesmo com essa scooter, eu ainda evito andar por alguns locais que eu sei que é a área que... Aí você vai falar, mas o cara vai roubar essa porcaria dessa scooter? Poxa, mas só do cara chegar, apontar uma arma pra mim. É preferível não correr o risco. Tomar meu celular, me agredir, sei lá, me bater e... Vale a pena fazer um caminho mais longo, Então, evitar sair nesse horário. Eu só ando em avenida. Falei com o secretário de transporte aqui, só ando em avenida. Evito
as ruas paralelas. Ah, mas você tem... Porque eu tenho Avenidas medo mesmo. monitoradas, né? Exatamente, andar para um lugar que eu sei que tem mais segurança, Sim. andar próximo a... Eu tive um amigo, né, inspetor da guarda, que ele passou por, acho que 3 ou 4 situações com uma XR, aquela 300 da Honda. E uma dessas situações, ele fugindo dos bandidos, ele foi parar em frente a um batalhão da Polícia Militar. Acho que foi na área aqui aqui perto da Raposo Tavares. E quando ele entrou fugindo, porque a preocupação dele não era o que ele estava fazendo. Olha só a situação. Ele fugindo dos bandidos, tal, entrou correndo para dentro com a moto, para dentro do batalhão. Meu amigo, ele falou: Carlos, eu fiquei com medo dos policiais me matarem. Eu falei: mas você entrou lá com a moto que nem um desesperado. Vocês queriam que os caras fizessem o quê? Não é? Como que ele vai saber que você está fugindo de bandido? Então, para você ver, eu falei: vende essa moto, você vai morrer. 4 vezes foram atrás dele. 4. Uma ele chegou a trocar com bandido e depois eu falei: meu, por que você tá andando com isso aí? Esse aí é um caixão. É um chamariz. Vende essa moto. Aí, graças a Deus, ele me ouviu, comprou um golzinho e saiu dessa moto. Então, mas vamos evitar. Sim. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Eu queria que a gente aproveitasse esse momento para o senhor dar algumas orientações. Já que a gente entrou nesse detalhe, nem era pauta nossa, mas eu achei importante que o senhor falasse sobre isso. Os dois falassem um pouco sobre isso. Assim, além desses cuidados. As dicas que a gente fala, né? Nós temos aqui na área do 14º Batalhão o programa chamado Vizinhança Solidária, né? Vigilância Isso é Solidária. um programa que foi bastante divulgado aí na corporação, né? Foi uma ferramenta, uma baita ferramenta. Era o major, capitão, que eu já perdi a patente, mas era o Coelho, não era? Que era... O Coelho também. Eu entrevistei ele numa Ele outra foi TV. um dos capitães que... Na TNI Brasil, ou foi na Blitz TV, eu entrevistei ele sobre isso. Ele foi um dos pioneiros aqui na cidade Na de região. Osasco. E é um programa que a gente tem observado e sabe que traz resultados, traz frutos, né? Uhum. Principalmente porque é um canal de divulgação de orientações para o munícipe. Uhum. Né? Se a gente tem alguma informação que é do interesse daquela localidade, a gente vai disparar nos grupos, né? Uhum. E em cima dessa informação, as pessoas vão adotar algumas posturas de forma preventiva, né? Para se evitar que aquele crime continue acontecendo ou aconteça naquela localidade. Então essa aí é uma das ferramentas mais importantes que nós temos na PM para divulgação desse quesito aí de prevenção. A gente trabalha Orienta com a a participação do cidadão, Uhum. trabalhando em conjunto com a Polícia Militar na busca de uma qualidade melhor daquele bairro que ele mora, né? É o cidadão que mora lá que ele sabe quais são as problemáticas do bairro. O que acontece ali. Nós aqui somos transitórios. Correto. Eu vou passar pelo bairro, vou acompanhar alguma coisa, mas eu não moro lá, eu não resido. Você não vê eu todo não dia, sei, ali, o dia a dia, né? Eu não conheço o cotidiano daquela comunidade. Então, quem Correto. que pode trazer essa informação, nos alimentar e a gente passar as orientações de prevenção, esse é o maior canal que nós temos hoje na polícia para fazer esse tipo de divulgação de prevenção, né? Caráter preventivo. Tem outras situações também, né? A pessoa, a hora que estiver chegando na sua residência ou saindo da sua residência, procurar observar, né? Se tiver monitoramento, antes de sair da... Muitas vezes a pessoa toma um café, já sai automático, né? Você afobado, abre o né? Já portão. põe a mochila no carro, a criança para levar para a escola. Naquela correria, abriu o portão, não sabe nem quem está lá fora. E o marginal, repente, ele tá momento, ali, ele tem todo o tempo do mundo para ficar te Ele observando. não tem pressa. E acompanha normalmente a rotina. de Acompanha a rotina do íntimos. cara Tá, pra o poder horário vai pegar. estar aí. E se tiver alguma coisa de interesse também na residência, isso é um atrativo. Muitas vezes a pessoa trabalha num comércio, recebe quantias em valor, essa informação acaba Vazando pelos funcionários. sendo divulgado por algum funcionário. Isso também é alguma coisa que atrai a criminalidade. Nós vemos ocorrências pontuais com relação a isso, né? Nós tivemos uma recentemente aí, inclusive teve a intervenção de um tenente nosso, de um comerciante aí do CEAGEP, chegando no período da madrugada, e foi surpreendido. Por quê? Tinham a informação De que ele andava com dinheiro em espécie. com uma certa quantia em dinheiro, que é o que o criminoso quer hoje. Que é o criminoso né? quer. Então a gente busca apresentar essas sugestões e orientações para que você não forneça
uma Facilidade. oportunidade para o criminoso atuar. Eu acho que foi muito bem falado a respeito da circulação, né? Da gente ter um cuidado maior na circulação, evitar facilidades com bens que são bens de valor, hoje principalmente o celular. O crime normalmente acontece na hora que as pessoas circulam, então muita atenção na hora que você sai para trabalhar, na hora que você se desloca no horário do almoço e na hora que você retorna para sua casa ou para os seus afazeres. São os 3 principais horários que você acaba tendo uma exposição maior, são os horários que você tem que redobrar os seus cuidados. Então, como bem falou o Major Oliveira, utilize vias principais de circulação, né? Que seja monitorado. Né? Exatamente. O monitoramento é muito interessante, porque ele é importante para a investigação. Mas hoje o monitoramento por si só não tem evitado a prática de crimes. Não. Então, às vezes, o cidadão ele fica seguro sabendo que tem uma câmera, mas como nós falamos agora há pouco, o criminoso ele está cada vez mais jovem e cada vez mais ousado. Muitas vezes ele acaba praticando o crime, sendo identificado depois. Mas até aí, você já foi vítima do crime. Você já foi exposto a uma violência. Ocorreu, né? Às vezes você tem o seu bem recuperado, né, Oliveira? Mas você já se expôs a uma situação... E o psicológico também dessa pessoa. Traumática, né? Nunca mais esse cara vai ser o mesmo, nunca mais. Exatamente. Então, o fato de hoje nós estamos numa sociedade vigiada, numa sociedade monitorada por si só, não é suficiente para que o crime não aconteça. E o cidadão ele tende a ficar mais desatento em locais onde há esse monitoramento. Essa então, pseudo-segurança, né? Dá uma pequena relaxada, né? Semáforos ou sinais que tem radar, o cidadão fala, puxa, tem um radar aqui, eu estou mais tranquilo. É um ledo engano, ele está exposto. Então, nesse momento de circulação, como bem falou o Major Oliveira, principalmente quando eu saio da minha residência, quando eu retorno à minha residência, ele é crucial. Eu redobrar essa atenção. Hoje, não apenas Osasco, mas as grandes cidades do estado de São Paulo, elas sofrem com os criminosos utilizando motocicletas. Então, a motocicleta, a moto, ela acaba sendo um veículo, principalmente para praticar roubos de pequena monta, como o roubo de celular. Né? Há quadrilhas especializadas. Tem uma mobilidade até maior, o próprio né? capacete, cara. Tem capacete aí que custa 5, Que é um 6 mil veículo reais. que tem uma certa mobilidade, né? Principalmente na hora de pico, né? Ele sai no meio do corredor de veículos. Eu até queria... em Osasco, que nós temos um calçadão com grande movimentação. Eu até queria fazer uma observação aqui. Quando foi a última conversa que a gente teve? Foi semana passada, né? Foi na quinta-feira passada. Quinta-feira passada. E aí, os dois aqui, né, os senhores, falaram que ia ter uma grande operação na cidade. Sim. E eu indo embora para casa com a minha scooter, né? Tipo o urso na bicicleta, fui parado pela ação. E foi muito importante. É importante que tenha assim, porque eu, como cidadão de bem, que ando correto, não tenho preocupação nenhuma em parar em blitz. Mas eu queria que vocês falassem um pouco do que foi feito, né? A gente deixou de falar sobre isso. A operação, né? Fala um pouquinho do que aconteceu na operação. Os dados concretos aqui ficam a cargo do Mosna fazer a divulgação, né? Na parte operacional foram 3 pontos de bloqueio, né? Veicular, com foco primário aí na parte criminal e secundário na área de trânsito, né? Nós tivemos o apoio do CPTRAN, do Comando de Policiamento de Trânsito também, que atuou aqui na área em dois pontos de bloqueio, com foco também criminal e nas infrações de trânsito. E nós tivemos ações de 3 batalhões de BAEP, que foi o 5º, o 6º e o 15º Batalhão, que apoiou a nossa operação aqui, né? Além das outras, as forças táticas, do 33, do 20 Batalhão, do 25. Então a gente percebeu que existe uma interação, principalmente quando tem essa operação que é denominada CPM, Impacto CPM, e há uma certa qualidade na operação, por quê? Porque você tem um número significativo de viaturas na nossa área. Não, né? tinha bastante lá onde me pararam, tinha bastante gente, viatura então também. A gente percebe que é a operação que tem dado resultado, tem trazido bastante produtividade, né? Operacional. E nós, no final dessa operação aí, terminou por volta das 11 horas, né? Verdade. Às 11 horas nós tínhamos um saldo
bem significativo aí. Que o Que Major o Moza Moza vai vai passar para você. vai passar o saldo da operação. Então, a Operação Impacto Metropolitano, que é uma idealização do comandante de policiamento metropolitano, Coronel Fedrizzi, junto com o Coronel Fábio, que é o novo comandante aqui da área do M8, ele mobilizou uma boa parte do nosso efetivo 14º Batalhão, além dos efetivos que compõem o CPA, e como bem falou o Major Oliveira, nós tivemos 3 BAEPs, o nosso BAEP mais o BAEP de São Bernardo, o BAEP de Guarulhos, uma equipe do Comando de Policiamento de Trânsito e outro do Comando de Policiamento Rodoviário, fechando as vias de saída. Ela aconteceu na quinta-feira passada, um emprego de quase 300 policiais militares e 100 viaturas, divididos em 3 pontos de bloqueios estratégicos, no qual a coordenação ficou a cargo do Major Oliveira, gerando quase o recolhimento de 100 veículos de natureza irregular. 100 veículos. Quase 100 veículos. E mais de 100 autos de infração, multas das mais diversas possíveis e imagináveis, né? E a gente aproveita até para esclarecer o cidadão, né? O veículo irregular, o objetivo do Estado não é apenas a captação de recurso pela multa, né? Normalmente o veículo irregular é por conta de uma situação mecânica que pode futuramente colocar em risco a própria vida do motorista, Ou de dos terceiro, passageiros, né? Ou de outras pessoas. Um pneu careca, uma situação irregular da parte mecânica ou de instrumentos obrigatórios que mais para frente num descuido do motorista pode causar um acidente, né? Por isso que a gente enaltece esse tipo de atividade. Não é apenas o veículo produto de furto ou de roubo de um crime que é problema para nós da Polícia Militar, e sim também esses tipos de veículos. Como saldo dessa operação, nós tivemos 2 recapturados que são foragidos da justiça. Um era procurado pelo crime de homicídio, o outro era procurado pelo crime de tráfico de drogas. Legal. Falando em tráfico de drogas, nós tivemos 2 ocorrências de tráfico de drogas, uma delas atendidas por nossa Força Tática do 14º Batalhão, e nós tivemos o canil do 5º BAEP fazendo um encontro através do cão Kira de quase 10 quilos de maconha num local sabidamente utilizado pelo tráfico de drogas. Então, teve um resultado muito importante, mas mais do que esse resultado estatístico, a participação da mídia durante essa operação ela foi essencial, porque nós fizemos pioneiramente na Polícia Militar do Estado de São Paulo uma sala de imprensa na sede do comando do nosso CPA, e a participação de vários repórteres e jornalistas em loco durante a operação facilitou a divulgação em tempo real da informação, né? Inclusive com canais locais e grandes canais. Então, tivemos até alguns comentários no nosso Instagram do 14º Batalhão, das pessoas em tempo real, no final da quinta-feira, já elogiando a operação, falando que estava saindo e viu uma viatura diferente, provavelmente a viatura do BAEP. Isso é importante porque garante algo que também é essencial para a Polícia Militar, que é a sensação de segurança. É a pessoa ver o policial militar na rua, saber o que está acontecendo através da mídia e, por conta disso, se sentir seguro, né? Evitar aquela situação, por exemplo, de ver uma viatura na rua e a pessoa ter a sensação inversa. Pô, se eu estou vendo uma viatura aqui, está tendo algum problema e eu me sinto inseguro. E essa insegurança ela pode gerar curiosidade, ela pode gerar o pânico na pessoa e a pessoa se envolver num próprio acidente. Exatamente. Parece que é algo fora da realidade para nós que somos da área policial, mas para o cidadão comum, às vezes acontece. Ele vê uma viatura que ele não está acostumado, uma viatura do BAEP, e ele acha que está acontecendo algum problema ali. E por se assustar, ele acaba cometendo um acidente de trânsito, atropelando pessoas no deslocamento, indo ou voltando do serviço. Então, a participação da mídia na sala de imprensa, na Operação Impacto, ela foi essencial. Nós tivemos aí 7 canais de comunicação local e regional participando. Nós tivemos, durante a operação, 15 inserções de mídia, falando não apenas do resultado operacional em tempo real, mas acompanhando as ocorrências. Exatamente, filmando o bloqueio. Nós tivemos uma participação muito importante do Centro de Comunicação Social, que fez várias tomadas para o blog, para o Facebook, para o Instagram e para o Twitter da Polícia Militar,
em tempo real da operação, principalmente nas ações do bloqueio, Com a imagens utilização do com equipamento. drones, com acompanhamento local, com links, né? Meu? Exatamente. Isso ajuda a divulgar a informação em tempo real para o cidadão, quando está saindo do trabalho e for surpreendido no bloqueio, ele já saber o que está acontecendo. Não, hoje está tendo uma operação, o efetivo da Polícia Militar está reforçado aqui para garantir a nossa segurança. Nós estamos tranquilos, a Polícia Militar está na rua para proteger, como fala o nosso comandante-geral, né? Coronel Cássio. Polícia Militar presente 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é o propósito de operações como essa, que foi a Operação Impacto Metropolitano. Muito bom. E a gente viu, né, esse esforço aí para manter a cidade segura. O Márcio já me olhou feio, o Alan já fez um monte de gesto, parecia que estava dançando break. Para encerrar, para encerrar, porque a gente pode bater papo aqui muito tempo, né? Tão esclarecedor, né? E tão importante essas informações que os senhores estão falando hoje, que a gente pode ficar aqui muito tempo falando sobre polícia, porque isso é importante. A sociedade tem que ouvir. E eu acho que essa entrevista foi uma das melhores entrevistas que eu já tive. Apesar de ter sido 2 contra 1, né? Eu pedi alguém aqui mas está pela ausência, mas... A população de Osasco está ao seu aqui lado, ao meu lado aqui me defendendo, poxa vida. Eu queria que os senhores aí, primeiro o Major Mosa, depois o Major Oliveira, dessem suas considerações finais, né, olhando para essa câmera aqui, para a gente já estar encerrando essa entrevista. Bom, é uma satisfação estar no programa, né? Uma entrevista extremamente esclarecedora, num ambiente muito agradável, né? Eu acho que é assim que a gente produz informação de qualidade, conversando, aprendendo, né? A comunicação é uma via de mão dupla, né? Quando a gente se permite se comunicar, a falar e também ouvir, todo mundo acaba ganhando com isso. Osasco está bem representada pelo 14º Batalhão. O cidadão osasquense tem como comandante do 14º Batalhão um oficial que fez história no 14º Batalhão, passou por todos os postos e hoje é o comandante, Tenente Coronel Keida, que muito gentilmente me recebeu recentemente. Eu estou aqui há apenas 3 semanas. E para o cidadão osasquense, nesse atual cenário que nós estamos tendo, bem triste a perda do soldado do Reis, né? Com essa sensação de insegurança, é fundamental que a gente tenha um comandante que nós chamamos do nosso jargão, né, Oliveira? Linha de frente, de um cara que esteja presente 24 horas por dia e que se comprometa com a cidade, como é o caso do atual comandante. Então, para mim é uma grata satisfação, primeiro, estar sendo comandado pelo Tenente Coronel Keida, e em segundo, estar ombreado com o Major Oliveira, que é um irmão de turma, que conheço desde quando ingressei na Polícia Militar, há 25 anos, que já admirava na academia, admirava durante a carreira e admiro ainda mais trabalhando agora. Um oficial comprometido e abnegado com o serviço, coordenando operacionalmente o 14º Batalhão. E em terceiro, estar em Osasco, né? Uma cidade tão importante para o estado de São Paulo, o segundo PIB do estado, uma das maiores metrópoles, né? Com uma população tão aguerrida, né? Não é à toa que é a cidade trabalho, que carrega esse nome de cidade trabalho, é uma cidade que se movimenta assim como a capital 24 horas por dia. E é uma satisfação estar aqui nessa fase final da carreira, contribuindo e aprendendo com esses brilhantes oficiais e ajudando a proteger o cidadão de Osasco. Contem com a Polícia Militar, contem com o Major Mosna, com o Major Oliveira, contem com o 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana. Muito obrigado pela oportunidade. Major. Bom, da minha parte quero agradecer a oportunidade. Tá falando um pouquinho do nosso trabalho, né? Daquilo que muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem. É verdade. E acaba comprando um peixe que não é a realidade. Então, aproveitando mais uma vez esse espaço, né, essa oportunidade, para a gente pontuar que a comunidade ela tem que apoiar a sua polícia. Né? A polícia militar aí é composta de homens honrados, né, que saem da sua residência, deixam a sua família em busca de um ideal. A gente fala que é um sacerdócio, né? Ser um policial militar é um sacerdócio. Que a gente tem horário para entrar, mas é uma profissão que não tem horário para sair. Não tem. E a gente nem sabe se vai sair. Então, toda vez que você deixa a sua família, deixa o convívio do seu lar
para colocar a sua vida em risco em prol de uma sociedade, o mínimo que a gente espera é o reconhecimento por esse trabalho, né? Por esse sacrifício. Então a gente quer e pede a atenção, a colaboração, o carinho da comunidade em prol da Polícia Militar. Porque nós estamos trabalhando diuturnamente, principalmente aqui em Osasco, para o bem dessa comunidade. Tá? Eu deixo aqui o agradecimento. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Bom, pessoal, é isso aí. Estivemos aqui com nossos entrevistados de hoje, Major Eduardo Mosna Xavier, subcomandante do 14º, e o Major Oliveira, coordenador operacional. Eu quero, em nome da equipe do Diário da Região TV, agradecer aos senhores e mandar um abraço agora. Vamos dar tchau pro pessoal aí. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Um abraço. Até mais. Diário da Região Repórter. Informações, prestação de serviço, utilidade pública.